Esta imagem me pareceu muito semelhante àquilo que Abacuque quer dizer com aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, é a expressão que ele usa em Abacuque capítulo 3, versículo 2. Avivamento na concepção e na colocação de Abacuque tem mais a ver com, de fato, esta imagem que aqui temos. O nome Abacuque, e a gente sabe que normalmente no contexto do Antigo Testamento, os nomes estavam muito ligados àquilo que a pessoa representava. Então, Abacuque significa, ou vem de uma palavra que significa abraçar. Mas o que isso tem a ver, então, com esta personalidade, com este profeta, sobre o qual não se ouve falar em outro texto da Bíblia? Outros grandes profetas, Isaías, por exemplo, que a gente tem meditado sobre ele durante alguns meses aí. Isaías é muito citado no Novo Testamento, inclusive, né? Mas Abacuque não aparece em outro texto da Escritura, a não ser uma frase dele que daqui a pouco a gente vai ver. Mas o sentido do nome do profeta, esta ideia de abraçar, é da proximidade com o Senhor. Proximidade com o Senhor. Abacuque fala sobre avivamento. Como eu mencionei aqui, a expressão aparece aí muito forte nesse texto e é repetida no Novo Testamento. E o que é então avivamento, se não exatamente esta proximidade com o Senhor? Há pouco eu falei sobre buscarmos o Deus de poder e não o poder de Deus, não confundir as coisas. Abacuque era um jovem contemporâneo do profeta Jeremias. Jeremias é muito mais conhecido, a maioria dos que aqui estão, e nós podemos dizer que ele ministrou durante um período difícil em que estava próxima à invasão da Babilônia. Isso aconteceu mais ou menos no ano 586, 587 antes de Cristo, quando a Babilônia invadiu, e Abacuque fala antes, profetiza antes, e ele já anuncia a vinda deste império da Babilônia. Assim como nos nossos tempos presentes, embora a gente tenha passado um período grande de domínio de um império só, né? Mas naquele tempo, obviamente, os impérios cresciam, dominavam e depois eram dominados. Então a Síria, por exemplo, veio antes da Babilônia. Depois a Babilônia vem, domina todo o ambiente, derruba a Síria do seu poderio. E aí vem depois a Média Pérsia com Ciro, né, que é o grande rei da Média Pérsia, e ele então domina a Babilônia. E assim vai. E depois vem o Império Romano, que chegou até a época de Jesus Cristo. Abacuque estava perplexo. Capítulo 1 do seu livro, ele fala sobre o mal que não é punido, e daqui a pouco a gente vai entender que mal é este. E Abacuque clama, portanto, por um avivamento que torne o povo de Deus próximo do Senhor, mesmo estando eles próximos de uma catástrofe que era exatamente o domínio da Babilônia. O que Abacuque tem a nos ensinar sobre este tema que considero fundamental, desafiador, e para este ano 2020, que seja ele o nosso motto, que seja ele a nossa divisa, que seja ele o nosso desejo maior. Primeiro, eu quero falar sobre o avivamento que precisamos e que fala aqui Abacuque. Vejam capítulo 3, versículo 2, se você tem sua Bíblia, abre, se não, tablet ou celular. O texto diz: Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. O que Abacuque
expressa nessa sua oração. É uma oração, o texto começa lá no capítulo 1, versículo 1, já falando que é uma oração cantada, inclusive. E o que ele expressa, o que ele quer dizer com este pedido de socorro? É quase um grito, é como se ele dissesse: aviva-nos, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Olha a tradução da Bíblia, a Mensagem. Como é que diz esse texto? Ó Senhor, ouvi que os nossos antepassados disseram de ti. Fiquei paralisado e caí de joelhos. Faz entre nós o que fizeste entre eles. Opera entre nós como operaste entre eles. E quando executares algum juízo que é necessário, lembra-te também da tua misericórdia. Faze entre nós, ou faz entre nós o que fizeste entre eles. Abacuque está falando desta obra de Deus, desta grande obra do Senhor, que aqui neste texto quer dizer o conjunto das intervenções de Deus por seu povo nos tempos mosaicos, nos tempos em que Moisés dominou. Vamos tentar lembrar alguma grande obra de Deus no tempo, ou liderada por Moisés. Alguém consegue mencionar uma grande obra de Deus em favor do seu povo? Talvez a maior? Ninguém lembra uma? Travessia do Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho estava como obstáculo para que o povo de Deus escapasse do exército de Faraó e do Egito atrás, e diante de si ele tinha o mar, e depois a travessia eles tinham que chegar então à terra prometida, andando pelo deserto, etc. Mas esta grande obra, os irmãos podem imaginar isso, esta magnífica obra do Senhor, essa grande obra. A Bíblia diz assim em Êxodo 14, 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. A obra de Deus, grande obra de Deus, algo que só Deus podia fazer. Isso nos leva também a lembrar de outras coisas. O Senhor os guiou durante 40 anos no deserto. E a Bíblia diz assim que a roupa deles não se desfez, ou seja, perdurou. As águas amargas de Mara se tornaram doces, Êxodo 15, 22, 27. Depois nós podemos lembrar que Deus fez chover pão do céu no deserto. O povo estava sentindo falta das cebolas, e eu sempre brinco dizendo que eu não gosto de cebola, né? E eu fico pensando, como é que a pessoa pode ter saudade de cebola, né? Mas vejam, eu aprendi na minha infância a gostar de jiló. Então, de vez em quando eu como jiló, eu fico lembrando, né, da casa da mamãe, quando comia jiló. E às vezes era forçado a comer aquele negócio, né, Alexandre? A gente era forçado a comer uns troços ruins danados. Mas a gente aprendeu a gostar. E eles tinham saudades, e eles diziam assim, nós sentimos falta de quando sentávamos ao lado das panelas de carne lá do Egito. Eles estavam se esquecendo que lá eles eram escravos. E agora o que é que Deus faz? Eles chegam no deserto, não tem nada para comer, e ele disse, o Senhor nos trouxe aqui para morrermos de fome. Aí o que é que Deus faz? Deus manda codornizes do céu e manda um maná que veio do céu. A Bíblia conta isso dizendo, e aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Eles comeram pão do céu, a grande obra de Deus, conduzindo o seu povo pelo deserto, mas
concedendo e abençoando, concedendo a eles o alimento necessário para que eles pudessem chegar em segurança e com saúde à sua terra prometida. Moisés feriu a rocha em Horebe, e eles estavam com sede, e saiu água da rocha. Grande obra de Deus, mais uma vez. E aí nós podemos lembrar batalhas vencidas, inimigos derrotados, enfermidades curadas, milagres que aconteceram. Tudo isso está aqui nesta expressão de Abacuque, quando ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Tenho ouvido falar das tuas obras no passado. Faz também aqui entre nós hoje as mesmas obras. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faz entre nós o que fizeste entre eles. Opera entre nós como operaste entre eles. É isto que Abacuque está pedindo na sua oração. A palavra avivar, ela traduz o hebraico raiá, e significa viver, ter vida, permanecer vivo, viver prosperamente, reviver, ter a vida ou a saúde recuperada, ser reanimado, no sentido de quando enfrentamos doença, desencorajamento, fraqueza. Por que eles precisavam de avivamento? Havia duas situações naquele contexto. A primeira delas era interna. Sabe o que estava acontecendo? Se você ler em casa, Abacuque capítulo 1, verso 1 a 4, ele fala de violência, iniquidade, opressão, contendas, perversão da justiça, mas não era de gente de fora, não. Era entre eles, povo de Deus. Então, quando Abacuque diz: aviva a tua obra no meio dos anos, é porque ele tinha a expectativa de que grandes obras como esta de abrir o mar, para que eles passassem com os pés em seco, para que isso produzisse na vida deles vitórias sobre estas crises internas, para que eles parassem de brigar uns com os outros, de oprimir uns aos outros, de falar mal uns dos outros, diante da majestade da bênção de Deus. Que eles parassem de disputar cargos, funções. Mas havia um inimigo externo, falei da Babilônia, não é? Ela está se aproximando. Então este avivamento também é para que eles recobrassem a energia, a esperança, apesar da Babilônia ser um gigante. Abacuque pede que Deus reavive as suas obras maravilhosas operadas no passado, na esperança de que estas grandes obras transformassem o presente daquele povo. Deus operou em sua vida em 2019 com grandes obras. Você poderia talvez dizer isso? Amém? Você pode dizer isso? Deus operou na sua vida grandes obras, grandes coisas fez o Senhor por você. Mas a minha pergunta é: estas obras tornaram você um servo de Deus mais dedicado? O profeta Jeremias tem uma expressão logo no primeiro capítulo, primeiro e segundo capítulo, que é muito profunda essa história. Ele diz: olha, o Senhor falando através do profeta: eu vos introduzi numa terra que mana leite e mel. E depois que eu os introduzi nessa terra, vocês se esqueceram de mim. Eu já vi gente que orou e pediu, inclusive, que eu orasse, no antigo ministério lá em Salvador: pastor, ore, porque nós estamos querendo comprar uma casa de praia. Eu falei: vamos orar, tranquilo, beleza. Lá para aquele lado do Guarajuba, Massolange, né? E o que me impressionou é que essa pessoa era muito dedicada na igreja. No dia que ele comprou a casa, me chamou lá para orar pela casa. E pronto.
acabou a frequência do irmão na igreja. A bênção foi bênção só para ele. Deus operou grandes coisas na sua vida em 2019. Estas bênçãos, essas grandes obras de Deus, fizeram você ser um servo mais dedicado ao Senhor. Pois é isso que Abacuque pede quando ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Faz, Senhor, as mesmas obras, para que o teu povo comece a vencer estes conflitos internos e ele sinta a força e encorajamento da esperança. Mas, em segundo lugar, esse texto nos fala do avivamento que precisa ser misturado com a fé, ou com fé. Abacuque 2:4 diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos dizer juntos essa última expressão? Mas o justo viverá pela sua fé. Quando Abacuque ora por avivamento, e ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, ele mostra que avivamento é obra de Deus. Avivamento não é, meus amados irmãos, o resultado de uma receita fechadinha, bacaninha, faça isso, 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 e você vai experimentar avivamento, não. Aliás, a frase, quando a gente diz aviva-nos, Senhor, ela está errada, de acordo com o texto, porque o que Abacuque diz não é aviva-nos, Senhor, ele diz aviva a tua obra no meio dos anos. E que o resultado do avivamento, do reviver estas grandes obras, que este avivamento traga para nós o avivamento pessoal, a dedicação ao Senhor, a volta ao primeiro amor. Entretanto, Abacuque diz: o justo viverá pela sua fé. A palavra viver aqui, o justo viverá, viver, é a mesmíssima palavra de avivar. É o mesmo verbo, raiar. O que se apreende é que Deus está agindo o tempo todo ao nosso redor, mas se não houver fé em nós, e fé quer dizer confiança, estes serão acontecimentos corriqueiros. Ou então nós vamos começar a dizer que fomos nós que conquistamos estas coisas. As vitórias, as grandes obras de Deus vão começar a ser grandes obras do Josué. Quando não há fé, e fé em Deus, e quando eu falo fé em Deus é porque existe um movimento, existiu nos anos 80 mais ou menos, mas ainda tem resquícios dele no nosso tempo, que era um movimento que se chamava movimento de fé, palavra de fé, poder da fé, e que se confundiu muito com fé na fé, ao invés de fé em Deus. Não sei se você se lembra deste tempo, se você tem a minha idade vai se lembrar. As pessoas diziam assim: você vai conseguir, vá em frente, acredite. Ainda tinha gente que dizia, de púlpito de igreja, acredite em você. Como assim? Não é fé na fé, é fé em Deus. O que Abacuque fala é: o justo viverá pela sua fé em Deus, pela sua confiança em Deus. O Deus que está agindo o tempo todo ao nosso redor. Mas se não houver fé, esses acontecimentos serão considerados corriqueiros ou serão creditados à sabedoria, o poder, a capacidade humana. E sabe o que vai acontecer, meus amados irmãos? O que nós vamos experimentar é um resultado do nosso tamanho, não do tamanho de Deus. Porque é fé na gente mesmo. Então o resultado
vai ser aquilo que a gente seja capaz de construir. Eu gosto muito de um texto que é João 12, 29. Ora, a multidão que ali estava, é um texto em que Jesus faz uma oração a Deus. Ele diz: Pai, glorifica o teu filho. E Deus então, vem uma voz do céu e diz: já o glorifiquei, já o tenho glorificado, e ainda o glorificarei. Aí o verso 29, João 12, 29 diz: ora, a multidão que ali estava e que ouvira a voz, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: foi um anjo. Mas Jesus sabia, foi Deus. É isso. É isso que acontece. Quando há grandes obras de Deus, mas não está misturado, unido com a fé em Deus, a gente vai chamar milagre de Deus de trovão. Ah, foi um raio. Foi um negócio aí que aconteceu, um barulho. A ciência explica. Mas quando está unido com a fé, a gente sabe, foi a mão de Deus. Poucos dias a gente ouviu um testemunho lindo sobre o tempo exato de Deus, né? Na vida do Elbert e da Laís. E coisa linda é a gente perceber isso. Onde há fé, a gente consegue enxergar inteira a grande obra de Deus. Fé é igual confiança em Deus. Para concluir, a fé que sustenta o avivamento. Eu falei sobre o avivamento como um desafio para todos nós. Se queremos viver uma fé intensa, que faça diferença em 2020, nós precisamos que Deus avive a sua obra, mas que a nossa fé esteja misturada, unida com esta grande obra de Deus, de modo que a gente consiga perceber, foi a mão de Deus. Pois bem, às vezes, ou muitas vezes, eu mostrei uma das imagens aqui, uma mão com fogo, com a chama saindo, chamei de síndrome de He-Man. É isso. As pessoas pensam no avivamento para ter poder. Né? Não falam nem poder, poder. Quero poder. Né? Poder para gritar bastante, para conseguir as coisas, para eu mandar isso para cá, isso para lá, e vai acontecer, porque eu estou avivado. Qual é a percepção de Abacuque sobre avivamento? E agora você vai perceber por que essa imagem está aí. Sabe o que Abacuque conclui sobre a fé que sustenta o avivamento? É a seguinte. Abacuque 3, 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Talvez você disser, isso não é fé. Porque alguns que pensam no avivamento como esse poder, vão dizer, eu tenho poder para não passar por problemas. Vou vencer tudo. Não é a percepção de Abacuque. Este homem que andava próximo de Deus. A percepção dele é, ainda que eu permanecerei. Não é a visão, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, aqueles 3 homens
hebreus que foram levados para a Babilônia. E lá na Babilônia eles foram colocados em certa posição de destaque, de liderança. E uns camaradas começaram a ficar com inveja, com ciúmes deles. E disseram, mas esses hebreus estão ganhando posição aqui. E chegaram para o rei e disseram, rei, faz uma estátua, Nabucodonosor, faz uma estátua aí do Senhor. E faz um decreto para que ninguém se prostre diante de outro Deus e de outra estátua qualquer que seja, a não ser esta. Porque quem fizer isso vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. O Nabucodonosor nem imaginava que era uma armadilha, fez o decreto, e lá os homens ficaram observando Sadraque, Mesaque e Abednego orando ao Senhor. E lá foram eles chamados à presença do rei. E o rei disse, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês se prostrem diante da estátua, está tudo resolvido. Aí, irmãos, eles dizem algo lindo em Daniel, capítulo 3, versos 14 a 18. Ele diz, eis que não precisamos te responder, ó rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E Ele nos livrará da tua mão, ó rei, mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Avivamento real, genuíno é este. É que consegue nos manter de pé e íntegros, ainda que as coisas falhem, ainda que a doença não seja curada, ainda que aquilo que eu tanto desejei não foi conquistado. O verdadeiro avivamento me sustenta nessas situações. O que a gente tem visto é que acontece o contrário. As pessoas estão muito avivadas quando tudo está dando certo. Mas quando as coisas vão mal, então eles começam a se escandalizar em Deus. Quando se fala em avivamento, normalmente os nossos pensamentos se voltam para poder espiritual, gente tendo visão de anjos, gente experimentando livramento de desastres. Oh, caiu um prédio lá, matou um bocado de gente, mas o servo do Senhor ficou vivo. Me lembro daquele acidente da TAM, ali no aeroporto de Congonhas, se lembram? Foi pousar, passou direto. E lá dentro do avião, estava um servo de Deus, um pastor, estava indo fazer uma conferência. Morreu. E talvez dissessem alguns, ele não estava avivado, não foi livrado daquele acidente. Não é? O avivamento real e genuíno, pregado aqui é este, é que nos dá força no meio das lutas e das tempestades, é que nos dá força quando está doendo a perna, dá força para você caminhar, dá força quando você é muitas vezes desprezado, quando você enfrenta tempestades na sua vida, quando as coisas não acontecem como você queria. Avivamento real é este. Abacuque significa abraço, proximidade com Deus. Avivamento é viver a vida abraçado ao Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva-nos, Senhor.